amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Estamos de volta, é outro domingo, mas o assunto permanece e continua a ser aprofundado. Olá, você que nos acompanha todo domingo aqui na Rede Vida de Televisão. Que alegria tê-lo conosco. Inicialmente, nós queremos concluir o tema da semana passada, mas ainda para esse programa, nós temos mais um tema para meditar. E na semana passada, lembro-me, padre, de uma pergunta feita ao senhor sobre o temor. Tudo ia muito bem na comunidade. Os números são muito generosos por parte de Lucas. São hiperbólicos. Os prodígios também. Os milagres nem se falam. E por que, se tudo ia tão bem na comunidade, temos aqui a figura do temor? No contexto lucano, o que seria o temor? De que se fala aí não é o temor que você está pensando. É uma espécie de reverência diante do luminoso. Isto é, diante de uma ação extraordinária de Deus que se toca com as mãos, quase. Diante disto, o homem sempre recebe um susto. Imagine se você tivesse uma verdadeira aparição. Como você se sentiria? Familiar? Não, claro que não. Esse é o temor. Uhum. Esse é o temor de que fala o evangelista Lucas aí nos Atos. Muito bem. Então agora nós podemos passar para o terceiro capítulo e hoje nós vamos ver um episódio muito bonito e famoso no livro dos Atos dos Apóstolos. Podemos começar a leitura, padre? Pedro e João estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Trouxeram então um homem que era aleijado de nascença e que todos os dias era deixado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Bem de acordo com a prática piedosa judaica, além do jejum e das orações, atos de misericórdia, esmolas. Vendo Pedro e João que iam entrar no templo, implorou que lhe dessem uma esmola. E o verso 4, Pedro, porém, fitando nele os olhos, junto com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Mas Pedro lhe disse: nem ouro nem prata possuo. O que tenho, porém, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazoreu, anda. E tomando-o pela mão direita, ergueu-o. No mesmo instante, seus pés e calcanhares se firmaram. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Bem, é uma longa história. Milagres acontecem. Bom, aqui eu devo fazer uma separação apenas mental, apenas didática. Eu vou em primeiro falar nas vestes de um historiador e de um exegeta histórico-crítico. Não nas vestes de um crente ou de um católico. Nem tampouco de um padre. Nem tampouco de um padre. Embora eu seja tudo isso. Mas eu faço uma distinção didática. Eu
colocaria aqui em primeira mão um exemplo. Coloquemos nesta sala aqui, onde estamos gravando, um agnóstico, um judeu, um protestante e um católico, com a seguinte recomendação: não saiam daqui enquanto não resolverem ou enquanto não chegarem à conclusão se milagres se dão ou se milagres não se dão. Aqui se dá uma espécie de conclave, um conclave não papal. Não saiam daqui antes de um comunicado conjuntamente feito. Como você acha que seria esse comunicado? Tal qual o nosso telespectador, eu acho que nessa hora a gente poderia olhar para o Senhor como os discípulos para Jesus e dizer: Senhor, explica-nos esta parábola. Que dizer? Chegariam a um denominador comum? Eu tenho a impressão, eles têm que chegar, senão eles não saem daqui. Então tem que chegar. Tem que chegar, mas a que denominador? Não agradaria totalmente a ninguém. Cada um teria que ceder uma parte, e uma boa parte. O comunicado seria muito generalizante, muito geral, para que não ferisse muito um ou outro. Exatamente, muito abstrato e teórico. Feita esta publicação, eles poderiam sair desta sala. O comunicado teria um mínimo de denominador comum. Por exemplo, o agnóstico pode dizer: Deus não existe? Pode, desde que ele aduza provas. Mas não existe nenhuma prova cabal de que Deus não existe. De que Deus não exista. Também não existe nenhuma prova cabal de que Deus existe. De que Deus exista. Porém, a batalha não está empatada. A batalha se desempata no interior daqueles que creem. Não é disto que quero falar agora. Isto dito, vocês percebem como é difícil chegar a um acordo. Eles iriam chegar, mas depois de muitas discussões, longas demoras e depois de muito cedimento da parte de todos, para chegarem a um núcleozinho genérico, onde eles possam comungar. Vamos tomar os milagres que acontecem em Lourdes. Existem alguns milagres famosos acontecidos em Lourdes. Se a pessoa recebe um determinado milagre muito famoso, extraordinário, ela pode se apresentar a uma junta médica do Birô de Lourdes, onde existem médicos crentes e não crentes. Não importa, basta que sejam competentes e honestos na medicina. O que é que eles podem dizer? Ou aqui se explica, ou aqui não se explica. Dou um exemplo. O câncer é curado ou é curável? Em muitos casos, sim. Depende, né? Em muitos casos, sim. Agora, mas há cânceres que não... veja uma pessoa inteiramente tomada por câncer, com metástase no corpo inteiro.
de repente, imediatamente, isso é importante, com imediatez, ela é totalmente curada. Milagre. Eu seria mais cauto. Eu diria, é um fato diante do qual não temos uma explicação. O câncer poderia ser curado? Sim, lentamente, com químio, com Etapa por rádio, etapa, né? tudo. Mas Redução. imediatamente tudo, feitos todos os exames, a pessoa não tem nada. Milagre. Vamos esperar 5 anos. E vamos ver se esta pessoa não recai na mesma doença. Se dentro de 5 anos a pessoa não recair na doença, então se volta a Lourdes e se vai para um birô médico internacional em Paris, onde existem novos médicos crentes e não crentes, para uma análise posterior e mais acurada do fato. Vamos fazer um intervalo. E voltamos daqui a pouquinho. Parado? E aí passaram-se os 5 anos. O milagre foi levado à Junta Médica Internacional, o milagre entre aspas, e uma vez tendo sido levado à Junta Médica Internacional em Paris, uma vez, lá se estuda tudo novamente. E se pode pedir mais informações, colher testemunhos de pessoas que viram antes, que conheceram, que viram depois, não um, nem dois, nem três, diversos. Não tem tempo para concluir este estudo. Se a coisa continuar sendo extraordinária e sem explicação no atual estado da ciência, como, por exemplo, a cura imediata e definitiva do câncer. Não a cura imediata. Beleza. E não mais voltada. Aí pode-se concluir de milagre. Aí vai para uma comissão do Vaticano. Uma comissão de bispos e cardeais nomeados pelo Papa. Porque os médicos, enquanto médicos, não têm capacidade para dizer que uma coisa é milagre ou não. Eles não têm mitra de bispo na cabeça. A medicina não lhes dá essa possibilidade. Vai ser estudado agora eclesiasticamente por um grupo seleto de teólogos que chegarão a uma conclusão. Se a conclusão for favorável ao milagre, ela é levada ao Santo Padre, ao Papa. E o Papa ou aprova ou desaprova. Você está vendo como é difícil dizer se algo foi milagre ou não? Esse processo, padre, ele é muito usado por ocasião de beatificação e canonizações na igreja. Né? E por isso não se dão 30 beatificações por semana. E existem beatos da Idade Média que nunca foram canonizados. Nunca foram canonizados. Por quê? Falta o milagre. Uhum. Agora, voltando aqui para agora espera aí um pouquinho. Com tudo que eu falei, sim, dizer que aí houve um milagre? Então, é isso que eu ia questionar o senhor. Olhando os verbos que se dão no gerúndio, o modo como a cena se desenrolou, tudo acontece primeiro através do olhar. O aleijado que olha para os apóstolos que olham para ele,
mão direita que se toca. Primeiro a mão toca, depois vem os calcanhares, depois ele que fica de pé. Quer dizer, eu não poderia entender este processo, quer dizer, este dado, este episódio acontecendo dentro de um processo? E que aqui no texto parece ser tudo imediatamente? Eu falei quase tudo. Eu esqueci de dizer uma coisa. Tudo isso tem que ter acontecido, essa cura imediata tem que ter acontecido num contexto religioso. Num contexto de fé, não num outro contexto qualquer. Tem que ter sido num contexto religioso. Agora, o que eu vou falar de sinais e prodígios ocorridos há 2000 anos atrás, a partir de 10, 12 linhas de um texto canônico? O que eu posso falar? Eu vou dizer o que eu posso falar. Como exegeta e historiador, eu posso passar pelo crivo todos os milagres do Evangelho. Para alguns, eu daria a etiqueta non liquet, isto é, não é claro, nem num sentido nem no outro, nem para se aceitar, nem para se rejeitar. Em alguns casos, eu daria a etiqueta não aconteceu. E em outros casos, eu daria a etiqueta seguinte: tudo indica que este milagre se deu na vida de Jesus e que foi considerado por ele e pelos que estavam presentes como um verdadeiro milagre onde se mostrou a mão de Deus. Mais do que isso, como historiador e como exegeta, eu não posso falar. Agora, se você me pergunta como crente e como católico, então eu aceito, desde que a análise crítica tenha sido feita e tenha sido aceitável do início ao fim. Eu posso dizer, nada me impede, a mim agora católico, padre, nada me impede de ver ali a mão de Deus. Quer um exemplo? De Lucas, só que é no Evangelho. O ressuscitamento do filho da viúva de Naim. Primeiro, só uma fonte de informação, que é a fonte lucana. Ou seja, não tem atestação múltipla. Não tem atestação múltipla, não. É só uma fonte. Mas Lucas nunca andou na Palestina. Lucas não conhecia a Palestina. Ou conhecia a Palestina como você conhece a China. Ele escreveu em algum lugar da Grécia. E naquele tempo as distâncias eram longas. Lucas fala de uma cidade, uma aldeiazinha sem importância nenhuma, chamada Naim, que não aparece em nenhum lugar mais, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. A pergunta é, por que Lucas perderia esse tempo para... Por que inventar este nome Naim? Em segundo lugar, Naim foi descoberta pela arqueologia. Então ela existiu. Terceiro lugar, Lucas diz que o cortejo com o morto, o cortejo da morte, que se encontra com o cortejo da vida, se deu às portas da cidade. A arqueologia moderna e contemporânea mostra que Naim, contrariamente a outras aldeias judias, era circundada de muros e tinha uma porta. Como é que Lucas, que nunca conheceu a Grécia, que nunca conheceu a Palestina, escrevendo em algum lugar da Grécia, podia receber ou saber destas coisas, ou desses pormenores? Por causa desses pormenores, eu digo, nada impede que Jesus tenha ali realizado o que ele
e os que estavam com ele consideraram um ressuscitamento. A mesma coisa, eu diria, da filha de Jairo, Talita. Os semitismos são tais, os nomes aparecem e desaparecem. Como é que isto aqui veio parar em diversas fontes evangélicas? Deve ter tido uma tradição ampla que cobria todas, independentes umas de outras. E aí eu posso chegar a alguma conclusão. Como historiador, até onde eu fui, e como crente católico padre, aceito plenamente, não sou agnóstico, aceito plenamente a mão de Deus nesses acontecimentos. Agora, sabe, a gente falando em geral, em princípio, não há dúvida por parte de exegetas que não tem o vírus do racionalismo. Não há dúvida que Jesus realizou com sucesso exorcismos, curas, milagres, até mesmo incluindo ressuscitamento de mortos e milagres da natureza, que não sejam nem a primeira nem a segunda. Em geral, no princípio. Caso contrário, você teria que arrancar a metade do Evangelho de Marcos. Porque de 666 versículos, 245, quase a metade, são narrações de milagres. Certo? Muito bem. Agora, o problema é de sair do princípio e entrar num caso concreto. Mas é aquilo que eu tentei perguntar para o senhor. Olhando esse texto, claro, ele foi escrito em clave cristã, ele foi escrito para a comunidade, ele está cheio de teologia. Olhando este episódio e olhando como os verbos se comportam aqui, eu não poderia entender esse episódio que se deu dentro de um processo, ou eu teria que entendê-lo num momento imediato? Olha, agora sou eu que não entendi bem a pergunta, mas parece que nós estamos... Nosso programa está chegando ao fim, né? Ao fim. E então temos que deixar essa pergunta para o papo. próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado pela presença e pelo interesse demonstrado. A você e a sua família, um bom domingo, uma boa semana. Esperamos por você no próximo programa Páginas Difíceis da Bíblia.